Olá, prazer. Meu nome é André Rodrigues. Meu grupo é o Grupo 2. A gente foi responsável por falar sobre o livro Conceitos Fundamentais da Ética Empresarial. O grupo é constituído por mim e o Arthur Germano. E os capítulos quais a gente vai retratar é o capítulo 3, 4, 7 e 13. Pode passar aí, Arthur. Bom, o capítulo 3 ele traz os conceitos fundamentais. Ele vai abordar um tema, alguns conceitos que são necessários, né, na ética empresarial, e esses conceitos, a importância dessas ideias dentro dos fundamentos empresariais, mas de forma bem básica, porque são pontos também que estão muito mais no nosso dia a dia, a gente vai poder ver isso. Então, pode passar aí. Bom, o primeiro tópico do capítulo 3 ele traz essa diferença entre egoísmo e autointeresse. Nesse ponto, o livro ele cita inicialmente uma fala de Hobbes, em qual Hobbes ele fala que a natureza humana é fixa e imutável, e a busca implacável do interesse egoísta molda. Então, Hobbes é aquele mesmo que falava que o homem é o lobo do homem. Então, Hobbes ele tinha realmente esse pensamento de que o homem ele é egoísta e que isso molda o caráter dele. Mas, contudo, existem ideias, estudos através da psicologia e da antropologia que os padrões culturais são mutáveis e o aparelho psíquico parece embutir uma essência egoísta como peste congênita. Não parece, no caso, né? Ou seja, para a antropologia e para a psicologia, isso não é algo que realmente é fixo, isso é algo mutável. A pessoa não necessariamente ela é egoísta, ela é uma pessoa que pode ser moldada, ela pode se mudar, ela tem os pensamentos dela, mas podem ser mutáveis. Pode passar. Pode mudar isso. Ok. Bom, então, continuando ainda no conceito de egoísmo e autointeresse, o que se diz é egoísmo. Diz respeito ao indivíduo que, para gerar um bem pessoal e afirmar sua individualidade, age de forma benigna que não prejudique os outros, configurando, assim, uma prática consensual, universalista, que todo mundo apoia. Já o egoísmo diz respeito ao indivíduo que, para gerar um bem pessoal, afirma seu exclusivismo, age de forma nociva e prejudica os outros, configurando, assim, uma prática abusiva, particularista e que, se efetiva, é custo de outros. Ou seja, o autointeresse, ele, quando passado de um certo limite, ele pode sim gerar o egoísmo, mas ele se difere de forma muito clara, porque todo mundo tem um interesse próprio em alguma coisa, todo mundo realmente quer, por exemplo, ser bem-sucedido, enquanto o egoísmo seria esse interesse em algo, mas você passando em cima das pessoas, o que é algo totalmente antiético. Já o auto-interesse, você consegue vivenciá-lo dentro da ética, da ética do que se diz ser ético, né? Pode passar também, Arthur. Então, como qualificar o interesse empresarial? Pode passar. Bom, primeiramente é necessário fazer uma pergunta. Seria egoísta esse interesse? De forma alguma. O interesse ele empresarial ele não é egoísta. Porém, tipo assim, por quê? Por que ele não é egoísta? Porque todo mundo que está numa empresa ou também entra na empresa, ele faz um investimento e ele quer o retorno disso, ou seja, consequentemente o lucro. Ou seja, então você, por exemplo, nós que estamos na universidade, existe um investimento dos nossos pais, maioria, como eu acredito, que ainda são dependentes dos pais por não estarem informados e trabalhando. E nisso todo mundo quer o retorno disso. Então esse é a questão. A gente tem um interesse pessoal. É claro que existe uma observação que significa que isso não é altruísmo. O auto-interesse não é um altruísmo, não é você querer o bem necessariamente para o próximo. Ele não chega nesse ponto. Ele simplesmente ele retrata o interesse pessoal da pessoa, mas tipo assim, ele sozinho ele não consegue ser, tipo assim, muitas vezes não consegue ser bem sucedido, como por exemplo essa frase aqui: o interesse empresarial depende da mediação de interesses alheios, sobretudo da sintonia com as expectativas do mercado. Trata-se em suma de uma conjunção de interesses, jamais de um interesse singular voltado para o umbigo. Ou seja, uma empresa, ela precisa de todas as partes. Com isso,
você vê que existem vários interesses e muitos ali realmente, não julgando, não sei, mas dentro da empresa, normalmente, muitos têm um interesse próprio sozinho. Mas acaba que são vários interesses ali, tipo assim, que estão juntos. São interesses próprios, mas você acaba que você precisou ali de outras pessoas para você já crescer no seu interesse próprio. Então, o interesse empresarial, ele não é algo egoísta, de forma alguma. Ele é um interesse próprio, como todo mundo tem essa vontade de crescer. Pode passar, Arthur. Então, agora trazendo para um ponto bem interessante, já que o interesse próprio ele não é altruísmo, o livro também ele vai retratar sobre o que é altruísmo, que é algo bem interessante e que está muito ligado com a ética, né? Ele é algo que nesse sentido, ele tá muito ligado com a ética, porque são valores que são importantes para a sociedade no bem comum. E o altruísmo é uma coisa que realmente puxa muito para esse lado. O altruísmo seria a tendência ou a inclinação da natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro. Atos de filantropia, amor ao próximo, renúncia em prol da coletividade, assimila o altruísmo à generosidade sem freios, ao heroísmo moral ou até a espécie de santidade. Bom, pode passar. É um pouquinho de lag com a internet, né? Ainda estamos aguardando o slide passar aqui. Mudou não, cara? Eu já passei. Aqui não mudou. Não, Não, agora mudou. que é... Ah, sim, foi mal. Ah, na verdade, agora mudou dois. Ah, agora tá. Ou tinha mudado, eu não tinha percebido, mas acho que não tinha mudado, não, porque pareceu a mesma coisa. Ok, continuando, existem, de acordo com o que o autor ele traz no livro dele, ele descreve o altruísmo com três tipos, que é o altruísmo restrito, o altruísmo extremado, ou o altruísmo imparcial. O restrito é voltado para a realização do bem grupal, caráter consensual, resumindo mesmo. O extremado, ele já é algo comum, como diz aqui mesmo, voltado para a realização do bem comum, que diz respeito à filantropia, e o outro, o altruísmo imparcial, voltado para a realização bem público. Pode passar, Arthur. Bom, começando com o altruísmo restrito, na órbita do círculo íntimo, vou trazer alguns exemplos aqui que eu destaquei aqui com mesmo. Então, na órbita do ciclo, seguintes situações: comprar uma casa para a família, oferecer presentes de aniversário de amigos, fazer uma viagem de recreio com os filhos. Agora, na órbita da empresa, seria ampliar as instalações para melhor condições de trabalho, obter lucros justos, o que eu uso com meios listos, benefícios, acionistas e investidores, dar aumento real de salários, premiar os desempenhos, investir em melhoria dos processos dos fornecedores. Ou seja, com isso a gente consegue ver que o altruísmo restrito ele corresponde a um grupo de pessoas ali próximas. Ele dá a ideia de família, de amigos, de pessoas da empresa. Ou seja, então realmente algo bem não necessariamente bem exclusivo, mas é exclusivo, porque pode se tratar de mais pessoas ali de uma empresa e pode ser uma grande quantidade de pessoas. O altruísmo restrito corresponde às práticas de apoio mútuo que beneficiam um grupo, alguns grupos não prejudicando os interesses alheios, ou seja, ele vai ser algo que vai prejudicar algo, porque o altruísmo ele é totalmente contrário a isso. No autointeresse, pessoas podem sim ser prejudicadas, mas não assim com o consentimento da pessoa. Por exemplo, a pessoa talvez não necessariamente pode ser prejudicada, mas, por exemplo, para uns crescer, normalmente outros decrescem. Então, acaba que tem essa questão, tipo assim, por exemplo, do capitalismo, uma empresa está crescendo e a outra decresceu. Não necessariamente ocorreu algo de ruim que a empresa fizesse para que a outra diminuísse, mas a outra cresceu. Então, consequentemente, aconteceu essa queda da outra. Ou seja, então já o altruísmo não, o altruísmo nunca vai para esse lado. Ele trata-se bem de restrito porque não abarca a sociedade como um todo. Pode passar. O altruísmo extremado. Bom, esse altruísmo extremado aqui, ele realmente
o que vai realmente no extremado, ele, no próprio nome diz, se presta por gestos de solidariedade social, às vezes tão generosos que chegam a ser impensáveis. Pô, você tem alguns exemplos que, sendo um conceito religioso, Jesus ele morreu para salvar a todos, então esse foi um extremismo extremado. No conceito científico, Albert Einstein desenvolveu a vacina e ele não quis patentear isso, a vacina contra a poliomielite. E um exemplo que é realmente comum no nosso dia a dia é os doadores de sangue. Você faz algo para ajudar a pessoa e muitas vezes isso, tipo assim, você tem alguns efeitos colaterais ali e você está ajudando o próximo. Atos de filantropia também se inscreve no altruísmo extremado, entre muitas organizações que ajudam de ajuda humanitária não governamental. A gente conhece o Médicos Sem Fronteiras, acredito que muitas pessoas conhecem, que realmente são pessoas que não se importam com o salário, não se importam, até mesmo com a própria saúde, né? Assim, na verdade, com interesse no sentido de bem material, essas coisas assim, importam realmente mais com a humanidade, o que é muito bonito. E por parte das empresas haveria ações filantrópicas? Obviamente, sim. Não necessariamente as empresas fazem isso com querendo reconhecimento ou não, mas, por exemplo, as empresas que ajudam em causas sociais, sabe, são exemplos de filantropia das empresas. Estão que realmente salvam, e você vê que pessoas, crianças podendo estudar, crianças podendo, por exemplo, na Amazonas, que tem os estudos, sabe, são realmente esses atos assim que são filantrópicos de algumas empresas. Pode passar. E o altruísmo imparcial. Esse tipo de altruísmo é recíproco porque conjuga interesses gerais da sociedade ou da humanidade, os interesses grupais das organizações e de outras, coletividades que segmentam a sociedade, os interesses pessoais. De fato, o mecanismo de cooperação social, as atividades de regulação social, as regras de convivência coletiva refletem e correspondem ao altruísmo imparcial. Pode mudar que o exemplo que eu trouxe ele já vai bem esclarecer já. Bom, então, algumas perguntas que o livro traz que eu achei bastante interessante para definir o altruísmo imparcial. É de interesse geral que haja essa coleta, no caso a coleta de lixos? Todos responderão que sim. E por quê? Porque sem ela o lixo irá degradar, o mau cheiro será insuportável, os detritos ficarão infestados por insetos e ratos, doenças poderão espalhar, podendo pondo em risco a vida coletiva. Bom, outra pergunta. É de interesse da empresa que presta esse serviço a municípios e ganha dinheiro com a operação? Claro que sim. Temos então uma conjugação dos interesses gerais e dos interesses agrupais. Terceira pergunta. É de interesse pessoal que todo e qualquer habitante do município que se tire o lixo de frente da própria casa? Claro que sim, né? Novamente, sim, e esse é um interesse pessoal. Ou seja, altruísmo imparcial resulta da magia da cooperação social. O núcleo explicativo do altruísmo imparcial é a ampla reciprocidade, de fato que todos ganham e ninguém perde. Então, realmente, vai num contexto social ali. Por exemplo, essa questão do lixo. É benéfica para todos, então, obviamente, é um contexto social. E existem alguns pontos não necessariamente de divergência, mas em que o autor ele traz ali alguns pontos de reflexão. Por exemplo, o desgaste de pneus, ele é algo que prejudica o meio ambiente, de certa forma. Porém, por exemplo, de um SAMU que está desgastando o pneu. É um ponto que, tipo assim, para salvar a vida de uma pessoa, então tem um peso maior. Então seria basicamente isso, o altruísmo imparcial. Ele tem a ver ali com toda a sociedade, por isso que se diz totalmente recíproco para todos, né? Porque todo mundo sai ganhando com aquilo. Então, é isso. Essa parte do capítulo 3. Alguns conceitos empresariais. Ah, tá. Tem mais um slide do altruísmo. Esse tipo de altruísmo é recíproco porque conjuga os interesses gerais. Coletividade, esquecimento da sociedade. Esse que já tinha passado, não, Arthur? Não, não sei, cara. Eu só fui pra frente. Ah, então pode ser que tinha dois dele. Vamos ver. Ok. Tá, falando sobre o capítulo 4 agora, que ele fala sobre lealdade e moralidade. Passa o slide, por favor, Arthur. Ele começa com uma questão que é a quem se deve lealdade. É muito difícil você ser leal a todas as pessoas ao mesmo tempo, e a moral vai implicar que você vai precisar fazer escolhas. E essas escolhas ela podem beneficiar alguns em detrimento de outros, que é o chamado bem particularista.
beneficiar alguns sem prejudicar os outros, que é o bem restrito universalista, e beneficiar a todos, que é o chamado bem comum. Passa, fazendo um favor. Como exemplo, a gente tem uma agência de publicidade. E a gente pode se questionar a quem ela deve ser leal. É a empresa contratante, ao público-alvo, aos acionistas da agência ou a todos ao mesmo tempo? Se um contratante quer vincular uma comercial que pode passar uma desinformação, enganar o público, essa empresa ela deve aceitar ou não? E a gente pode pensar que a resposta para isso é o bem universalista, onde a agência vai escolher beneficiar a empresa contratante sem prejudicar o público, mas essa escolha acaba sendo muito difícil. E como a gente consegue conciliar os diferentes interesses desses diferentes grupos? Uma saída para isso é o que é chamado de comunalidades. Passa os slides, por favor, Arthur. As comunidades são questões de interesse universal, como fome, pobreza, epidemias, defesa dos direitos humanos, poluição, preservação da biodiversidade, aquecimento global, entre outros assuntos. Mas mesmo quando a gente fala dessas questões que são de interesses globais, a gente pode encontrar pessoas que pensam diferentes e acabam não concordando com todos os pontos. Passa, tá, por favor, Arthur? É, então, mesmo nessas questões, por exemplo, nem todo mundo vai apoiar os direitos humanos ou a preservação ambiental, por exemplo. Passa, por favor. Então, tentando responder a pergunta inicial, a quem se deve lealdade, a resposta acaba sendo a que quisermos, desde que não sejam feridos os interesses dos outros. Então, isso implica que você não precisa se ater às comunidades ou à produção de um bem comum para continuar dentro da legitimidade da ética, já que a ética é algo particular seu. Pode passar, assim, por favor. Falando agora sobre as morais, no plural, as morais é um sistema de normas culturais que pautam as condutas e diz o que é certo ou errado. Ela depende da adesão dos seus participantes e ela vai representar o posicionamento diante de questões polêmicas e sensíveis. E ela vai constituir discurso que justifica os interesses coletivos bem determinados e ela vai organizar as expectativas coletivas dessa sociedade. Ela tem uma natureza simbólica, essencial, histórica e tem caráter plural. Passa, por favor. As morais, elas podem variar com o tempo. Então, ela vai, ela espelha o que essas sociedades acreditam. Então, acaba que a gente tem múltiplas morais ao longo do tempo. Passa, por favor. As morais, elas são compostas por normas que vão pautar a ação e ela vai as normas pautam as maneiras de agir coletivamente e elas vão marcar e qualificar o que é bem, o que é mal, o que é aceitável, o que é inaceitável. Isso vai expressar os valores que vão servir como uma baliza para guiar o comportamento coletivo, refletindo assim as expectativas coletivas quanto às suas condutas apropriadas, e elas funcionam como fatores de coesão social e também criando regras de convivência para essa sociedade. Passa, por favor. E por que as normas são acatadas? Eu vou ler aqui porque é muito grande. O primeiro ponto é o temor e a submissão dos agentes diante da ameaça apresentada pelas restrições que a coletividade pode exercer sobre eles. É o caso das normas jurídicas, cujas transgressões são punidas por sanções legais. O segundo ponto é a adesão motivada pela necessidade de identificar e pertencer dada coletividade, no caso das normas de etiquetas cujas transgressões padecem de sanções sociais. O terceiro e último ponto é a consciência de que a vida em sociedade requer que se respeitem regras de interesse comum, fruto da socialização ou da reflexão, que é o caso das normas morais cujas transgressões sofrem sanções simbólicas. Mudando de slide,
a gente tem a diferença entre normas jurídicas e normas sociais. As normas jurídicas são respaldadas pelo poder político que o Estado detém sobre a população. Ela tem um caráter obrigatório e imperativo. Já as normas morais, elas tiram-se sobre o status do princípio da legitimidade e elas dizem respeito a uma dimensão simbólico-cultural. Passa assim, por favor. E nem tudo que é legal é moral e o contrário também é válido. Por exemplo, algo que é legal e moral ao mesmo tempo é a cerimônia do casamento civil. Algo que é legal, mas é imoral, seria a citação de candidaturas de políticos processados por improbidade administrativa. Algo que seria ilegal, mas é moral, seria em grandes cidades, quando o motorista ele fura, desrespeita o sinal vermelho, então ele está descumprindo uma regra de trânsito, porque ele tem o receio de ser assaltado ali de madrugada. Algo que é ilegal e imoral, a gente pode citar como exemplo o tráfico de droga ou as fraudes em estações públicas. Pode mudar de slide? O capítulo 7, por sua vez, ele vai falar sobre as morais empresariais brasileiras. Muda de slide. Em uma economia competitiva, os empresários eles precisam considerar os interesses dos stakeholders, que são as partes interessadas. E nesses stakeholders está inserido os funcionários da empresa, os consumidores, acionistas, fornecedores, a mídia, órgãos reguladores, entre outros. E o público de interesse, ele tem uma escala de que se beneficia desse tratamento especial. Em primeiro lugar, a gente tem os acionistas, que eles se beneficiam em virtude da detenção da propriedade. Em segundo lugar, a gente tem os clientes, que são a razão do próprio negócio. Depois a gente tem os gestores, por causa da posição-chave e de confiança que eles ocupam nas empresas. E depois, em seguida, vem a mídia, porque ela tem um papel na formação de capital, na formação do capital de reputação da empresa. Depois vem os órgãos reguladores. E, em último, a gente tem os trabalhadores qualificados e eles ganham esse tratamento em virtude da sua capacitação que corresponde aos processos de produção. Passa, fazendo favor. E devido à situação, as cúpulas empresariais acabam tendo que contrabalancear esses diferentes interesses. E para isso, os empresários acabam dividindo o público em duas categorias. Primeiro, a gente tem os agentes que precisam ser tratados com cautela, por cálculo ou estratégia empresarial. No segundo grupo, a gente tem aqueles que, com risco calculado, ocupam posição secundária na escala de preocupações e muitas vezes são deliberadamente logrados. Logrado significa você tirar proveito dele. Passa para cima, por favor. Então, a gente surge daí a moral da parcialidade. A moral da parcialidade é uma prática onde as organizações se colocam como uma prioridade, colocando seus interesses próprios em detrimento dos demais. E para isso elas podem bolar formulas legais, estipular preços, subornar agentes públicos, eleger parlamentares de confiança, participar de lobbies, subcontratar obras, sonegar impostos. A moral da parcialidade sustenta o particularismo global e tem por seu caráter antiético. Passa fazendo um favor. Como exemplo disso, a gente tem um caso que aconteceu em 1996. Nesse ano, a GM convidou um grupo de jornalistas brasileiros para cobrir um salão de automóvel de Paris. A GM custeou a viagem, que incluía mais um acompanhante. Ela durou 4 dias e custou $400 mil à empresa. E nesse mesmo ano, o veículo da GM foi eleito carro do ano pela revista Autosport. Então isso coloca em xeque a independência dos jornalistas. Será que se a empresa não tivesse pago essa viagem para eles, esse carro seria eleito o melhor do ano? E como os jornalistas exercem um poder de influência sobre os compradores de veículos, então essa moral acaba sendo questionável. Passa, por favor.
Uma outro tipo de moral que a gente tem é da parceria. A moral da parceria, ela vai propor alianças entre grupos com base na interdependência. Ela seguia por uma pergunta que é qual o impacto provável que as decisões gerarão sobre a empresa e sobre seus públicos de interesse. A máxima dela, que vai resumir sua postura, é os negócios são acordos que beneficiam todas as partes. A moral da parceria vai visar um beneficialistas com base em análise de risco e tem um caráter altruísta. Ela busca que todos os grupos de interesse, todos os públicos de interesse sejam convertidos em parceiros da empresa. E para isso ela vai procurar fazer uma distribuição equitativa dos ganhos e assim estabelecer relações de convergência e de confiança recíproca entre a própria empresa e os diferentes públicos que ela atinge. Passa, por favor. E para buscar esse benefício mútuo de forma cooperativa através das relações contratuais, ela vai seguir alguns tópicos, como observar se as garantias precisas e confiáveis de desempenho. Ela vai rejeitar qualquer tipo de fraude, logro, que é tirar proveito ou manipulação. E ela vai exigir uma partilha de informações, de projetos, programações específicas, programações, especificidade técnicas, racionalização de processos, experiência, logísticas e técnicas de prestação de serviços. E é assim que esse capítulo finalizado. Outro capítulo abordado da gente, é o capítulo da sustentabilidade empresarial. Com o novo capitalismo social, trouxe a responsabilidade social corporativa, que corresponde ao compromisso das empresas em assegurar a qualidade de vida do seu público-alvo, praticamente. Já a sustentabilidade empresarial é o conjunto de ações políticas empresariais economicamente sustentáveis e socialmente responsáveis que garantem o desenvolvimento sustentável, ou seja, a preservação do meio ambiente ou ajudando o seu público de interesse, comunidade local e dentre outros. A sustentabilidade no âmbito empresarial requer que as empresas sejam socialmente responsáveis, que sejam mobilizadas pela problemática da inclusão social, que empresas sejam capazes de assegurar a sobrevivência de forma de não apelar para práticas ilegais que possam prejudicar tanto uma sociedade ou o meio ambiente. Empresas dedicadas a preservar o meio ambiente e até restaurar certos locais que foram desmatadas ou ocasionou algum impacto ambiental nelas. Esse impacto das atividades da empresa podem ser medidas de 3 formas. No campo econômico, com vendas, lucros, impostos pagos, fluxo de caixa, empregos criados. Tem o campo social, com as práticas trabalhistas, impacto sobre a comunidade, direitos humanos, responsabilidade pelos produtos. E o campo ecológico, que é a qualidade do ar, da água, uso de energia e geração de resíduos. Levando essas práticas a sério, as empresas se tornam aptas a alcançar uma boa reputação perante ao público. Também as empresas podem encontrar uma interseção entre seus próprios interesses e os interesses sociais e ambientais. Um exemplo apresentado no livro, a empresa Unilever, na Índia, firmou parcerias com vistas à educação básica da população sobre práticas higiênicas, como lavar as mãos. Esse programa atingiu cerca de 200 milhões de pessoas e que tinham muitos problemas de doenças relacionadas à má higiene. E antes de veicular a campanha, a Unilever investiu na reformulação de uma linha de sabonete para baixar o custo e ser mais acessíveis para as pessoas, ou seja, aumentar a venda dos seus produtos. Também a Procter & Gamble desenvolveu um produto para purificação de água por um custo muito baixo, e sendo que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Então, é um produto que pode aumentar a venda. Que isso é até um conceito do altruísmo imparcial que foi abordado pelo André no começo. Também chegou a um ponto que as atividades humanas estão consumindo muito dos recursos naturais do planeta, mas o planeta não está conseguindo repor essa quantidade que é gasta, praticamente. Então, adotando a sustentabilidade, a empresa pode garantir várias vantagens, como
A proteção da empresa reduz riscos de prejudicar clientes, colaboradores e comunidades locais, limita a frequência de agências reguladoras, tipo esse regulador do trabalho, meio ambiente. Gestão da empresa, à medida que reduz os custos, aumenta a produtividade, elimina desperdício e garante acesso a fontes de capital e custos mais baixos. Também promoção do crescimento da empresa, à medida que possibilita abrir novos mercados, produtos, acelerar o ritmo de inovação, aumentar a lealdade dos clientes, conquistar novos clientes e dentre outras. Por exemplo, a Interface, que é uma empresa americana, que fabrica carpetes, conseguiu reduzir desperdícios de 433 milhões de dólares no ano de 1995 a 2010. Diminuiu 44% da emissão de gases, 80% do consumo de água foi reduzido, 43% do consumo de energia também, 77% dos resíduos industriais diminuíram, e o carpete ficou 100% reciclável. Outro tópico também é o Código da Moral Empresarial, que o Código de Conduta Moral é a sistematização da moral organizacional que opera como guia para a ação. Ela define padrões e condutas esperados no exercício institucional, explicita o que precisa ser feito para garantir a perpetuidade organizacional. O que regula o Código Moral são as relações mantidas com o público de interesse, definindo quais condutas são recomendadas e quais não são inaceitáveis, quais são inaceitáveis. Basicamente, era esse o nosso trabalho.